E aí galera do YouTube, tudo bom? Então, atendendo um pedido aí das pessoas que têm me mandado aí no privado lá no Telegram e no WhatsApp me pedindo sobre Linux, então eu vou falar sobre Linux. E eu vou criar um treinamento aqui sobre Linux, onde eu vou tentar abordar o máximo possível sobre isso. Então, eu vou estar falando aqui nesse treinamento, vou estar falando sobre os comandos, vou estar falando sobre Linux, vou estar falando sobre serviços, processos, sobre o Optitude e diversas outras coisas. O Linux, ele foi criado pelo Linus Torvalds e ele foi lançado, a primeira versão, em 17 de setembro de 1991. Linus Torvalds, ele é um programador que ingressou na faculdade lá, quando ele já tinha quase 20 anos, ele ingressou na Faculdade de Ciência da Computação, na Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1988. Então, qual era a ideia? Qual era a intenção de Linus Torvalds ao criar o Linux? Era fazer um projeto que rodasse lá na máquina que ele estava usando, que era um 80386. O desenvolvimento do Linux foi feito a partir do Minix. O trabalho dele foi avançando de tal forma que chegou numa parte que ele foi observar, ele já tinha um kernel em sua mão. Muita gente também diz que ele criou o Linux pelo fato das empresas estarem cobrando muito caro para você poder ter um computador, um sistema operacional. Então dizem que a intenção dele foi criar um sistema que fosse gratuito. O Linux foi desenvolvido em C e na linguagem Assembly. O que acontece? O Linux em si não é um sistema operacional. O Linux é um kernel. E eu já vou falar para vocês o que é um kernel. Então o que acontece? Provavelmente você já deve ter escutado a seguinte palavra: GNU Linux. GNU Linux. E o que é isso? O GNU, ele é um projeto criado por Richard Stallman e foi criado em 1984. O que GNU significa? GNU significa uma coisa chamada acrônimo recursivo, que é o que? A primeira letra do nome significa ele mesmo. Então GNU significa GNU is not Unix. Ou seja, GNU não é Unix. A ideia do GNU era criar um sistema operacional que fosse idêntico ao Unix, mas não utilizasse o código do Unix. A ideia foi muito boa, mas ela não tinha o mais importante de tudo, que era o kernel, que quem havia criado, Linus Torvalds. Então, o Linux que nós temos hoje, ele é a mistura do Linux, que é o kernel, com o GNU, que é o sistema operacional. Após ter entendido isso, vamos entender agora o que é o kernel. Eu venho falando tanto do kernel, vamos entender melhor o que ele é. O kernel nada mais é do que o cérebro. Quando nós dividimos um computador, o que nós temos? Hardware e software. E o kernel é a ligação entre essas duas coisas. O kernel, ele faz o contato entre o hardware e o software, passa a comunicação de um para outro. Aí você fala, então o kernel é só isso? Na verdade não. O kernel ele é responsável por diversas outras coisas, como por exemplo, detectação de drives, periféricos, como mouse, teclado, HD e etc. Gerenciamento de memória, processo, arquivos e etc. Então, vamos verificar aqui. Nós temos os programas. O programa, ele passa informação para o kernel, ou seja, o que precisa, por exemplo. O kernel puxa na CPU, na memória RAM e nos dispositivos periféricos que aqui o programa está pedindo. Como, por exemplo, se você está jogando um jogo. O jogo, ele vai precisar de muito poder de processamento, então ele vai pegar da CPU, vai necessitar muita memória RAM e vai necessitar ao mesmo tempo de periféricos, como teclado, mouse, controle, placa de vídeo e etc. Isso tudo quem faz é o kernel. Ou seja, o kernel pede aquela informação para a CPU, para a memória e para os periféricos, eles devolvem e o kernel manda para o programa. Então ele é a cola, a junção entre tudo. Não é muito difícil de se entender. No Linux nós temos uma coisa muito interessante que são as distros. O que é uma distro? Então, como já citado, o Linux ele não faz nada sozinho, porque ele é apenas um kernel. Ele é apenas uma forma de contatar o hardware com o software e vice-versa, ok? Então para isso foi criado as distros. As distros são um conjunto de ferramentas que possibilitam você a navegar na internet, como por exemplo utilizar navegadores, editores de texto, jogos, isso tudo quem faz são as distros. As distros são os sistemas operacionais. Entre as mais famosas nós temos aqui o Linux Mint, o Debian, o Ubuntu e o SUSE OS e o Kali Linux. Então todas essas são distros e existe mais de 600 distros Linux, sendo que metade ainda estão em desenvolvimento constante. Atualmente, o kernel do Linux está na versão 5.6.3, foi lançada dia 8 de abril de 2020. E temos também uma outra coisa muito interessante que o Linux tem, o Windows não tem, que é o modo live. O que é isso? Você simplesmente não precisa de um HD ou do sistema operacional instalado para poder estar utilizando o Linux. Você pode simplesmente pegar um pendrive, um CD, fazer o boot, que é o quê? Gravar aquela imagem dentro do CD ou dentro do pendrive, plugar no seu computador, utilizar o Linux normalmente.
diretamente. Se você tem, como por exemplo, o Kali Linux, se você precisa, às vezes, fazer uma invasão em algum local, em alguma empresa, etc., você não pode sair levando seu computador, seu notebook embaixo do braço para tudo quanto é lugar que você vai. Então você simplesmente faz o Kali, instala um Kali Linux no pendrive e leva ele para onde você quiser. Tendo um computador, é só você plugar e ali está Kali rodando para você. Então o modo live ele te permite executar o sistema sem que você tenha que instalar ele. Então você roda ele diretamente do pendrive. Então é isso, esse foi o tema, o assunto da primeira aula. Eu vou estar deixando aí na descrição aí do canal alguns links aí para você entender um pouco mais sobre essa introdução aqui do Linux. Caso você tenha mais dúvida, dê uma olhada aí na descrição aí que vai ter vários links sobre a história, sobre um pouco mais sobre kernel, Linux, distro, etc, etc, etc. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta qualquer dúvida. Lembrando, temos agora um canal lá no Telegram. Vou estar deixando também o link aí, o primeiro link na descrição. E se inscreva lá para deixar sua dúvida. Então, valeu, falou! Till I say so.